Que Deus me los bendiga a todos de maneira rica e abundante. Acá estamos una vez más con el estudio del libro del Sr. Obispo Macedo, Gedeón y los 300, ok? E seguiremos hablando, mejor dicho, acerca del livro del Sr. Obispo Macedo e hablaremos sobre Débora e Baraque, ok? Baraque, que foi, naquele entonces, era o comandante, não? E Débora, la jueza, naquele entonces. Muito bem, empecemos. Disse assim: depois de la muerte de Ehud, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo a los ojos del Señor. Después de la muerte de Ehud, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo a los ojos del Señor. Y de nuevo el Señor los dio a sus enemigos. Amigo, amiga, verifique usted lo que hemos hablado desde el primer video, e vale a pena repeti-lo ahorita, que o povo de Israel estava caminhando em círculos. Havia momento que o povo de Israel estava arriba, como já lo mencionamos no vídeo anterior, no primeiro vídeo, mientras o povo de Israel tinha líder, então este líder, e na época que estamos falando aqui, os jueces, então lograva sacar o povo de Israel hacia adelante, e todo les iba bem, de mil maravilhas, mientras tinha líder. E na falta de líder, na falta de juez, então o povo de Israel volvia ao marco zero, volvia sempre a lo mismo, a cometer os mesmos errores, os mesmos pecados, a desobedecer a palavra de Deus, a desviar-se da palavra, da lei del Senhor. Então, depois da muerte de Ehud, o povo de Israel volvió a ser lo malo a los ojos del Senhor. Porque quando eles chegavam a nível ou a uma estabilidade econômica, chegava a um grado, a um nível de paz, de comodidade, e na falta de líder, o povo se olvidava do passado de sofrimento, de esclavitud, de hambre, de opressão, e volvia a ser o mesmo. Em los dias atuais, nós hemos observado que ha passado lo mesmo. Quantas não são as pessoas que, em um momento de aflição, de opressão, de problemas, ela se acerca à presença de Deus, se acerca ao templo, se assuma ao templo, começa a lutar, a buscar, a escutar a orientação, a palavra de Deus, e que passa? A vida que começa a cambiar, a situação econômica, a família começa a ser restaurada, o enfermo ha sido sanado, pero depois que chega a este nível, a um nível de paz, de alegria, restauração da família, já não há enfermidades, há muitas pessoas que se ha olvidado e se olvidou de onde lhe sacou o Senhor. Quando que empieza e quando começou e ha empezado a caída de uma pessoa? Quando que uno empieza a cair-se, espiritualmente hablando? Quando esta pessoa se olvida de onde lhe sacou Deus. A partir do momento que uno se ha olvidado de onde lhe sacou o Senhor, lhe sacou de um poço de enfermidades, lhe sacou de la miséria, lhe ha sacado de problemas que tinha na família, como pleitos, vícios, a rebeldia, a desobediência de um ser querido. Ou seja, Deus lo sacou e lo ha sacado de um poço de problemas. Não sei se me hago entender. A partir do momento em que esta pessoa se olvida e se ha olvidado de onde Deus la sacou, vai começar o declive de ella.
vai começar a hundir-se e volverá ao marco zero. Era o que passou com o povo de Israel. Seguimos com o texto. Disse assim, mira, disse assim: e de novo o Senhor los dio a sus inimigos, al rei de Canaã. Durante 20 anos, o rei de Canaã oprimiu cruelmente al pueblo de Israel. E nesse momento, uma mulher chamada Débora, llena del Espírito de Deus, exerció o liderazgo espiritual em Israel. E nesse momento, uma mulher, lo que não era comum, não despreciando as mulheres, nada disso, não. Ao contrário, vivimos ahorita em um mundo em que as mulheres têm alçado sua bandeira de sua liberdade e etc, etc. Por aí vai. Pero naquele entonces, amigo mío, amiga minha, era algo muito raro. Era algo raro, difícil de suceder. Pero esta mulher, la que estamos falando ahorita, Débora, llena del Espírito Santo. Aí está o ponto. A partir do momento em que uma pessoa busca a presença de Deus e se ha llenado do Espírito Santo, está llena do Espírito Santo, como hablamos anteriormente, não importa sua nacionalidade, brasileiro, mexicano, hondurense, estadunidense, tino, não importa. Não importa sua estatura, se é alto, chaparrito, se é delgado, gordito, olhos verdes ou negros, não importa. Se tem pelo, se não tem pelo, se o pelo é largo, não importa nada de isto. O color de sua piel, sua nacionalidade, não importa nada de isto. E naquele entonces não importou se a persona a quem Deus iba a elegir ou iba a usá-la para liberar o povo. Deus não mirou ser uma mulher. Deus mirou o seguinte: esta mulher é uma mulher que está llena de meu espírito. Ela tem comunhão comigo, é suficiente. Tiene comunhão com Deus, está lleno do Espírito Santo. Vuelvo a repeti-lo, não importa sua nacionalidade, não importa se és homem ou és mulher. Tiene comunhão com Deus, esteja seguro. Já é o primeiro passo para que Deus pueda fazer coisas grandes por meio de você que me vê ahorita. E seguimos falando aqui. Aí disse assim: bueno, e nesse momento, uma mulher chamada Débora, llena del Espírito de Deus, exerció o liderazgo espiritual de Israel. Su fé e devoção ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Su devoção ao Deus de Abraão, Isaac e Israel la calificaram para ser elegida, como profetiza em Israel. A história de Israel nos revela que Deus nombrou a um líder em resposta ao clamor do povo, pero não foi assim com Débora. Ou seja, lo que hemos hablado, o povo oprimido, um povo escravizado, já não aguentava mais a situação de opressão. Eles aclamavam a Deus e Deus levantava um líder para sacar seu povo Israel da esclavitud, da opressão de los inimigos. Sin embargo, no caso de Débora, não foi assim. Não foi assim. Foi ungida como profetisa a causa de sua comunhão com Deus. A intimidade ella com Deus. A comunhão que ela tinha com Deus. Uma vida espiritual al 100. Uma comunhão com Deus, sua vida com Deus estava assim, ó. Ela estava aferrada, apegada.
a las enseñanças de Deus, ela estava pegada, aferrada a Deus. Enfim, tinha ela comunhão com Deus. E por isso Deus la eligiu para que pudiera, naquele entonces, sacar su pueblo Israel de manos de los que los oprimían. E disse assim: bueno, su caso foi uma excepção, já que a posição de profeta era generalmente ocupada por homens. E por que foi elegida? Sem dúvida, porque era a única persona en esta nação com el que Deus podia contar. Era a única persona com quem Deus podia e pudo contar. Você que ha passado por muitos problemas, você disse: pastor, minha família está destruída, meu hogar ha sido deshecho por los pleitos, hogar descompuesto por los vícios, hijos rebeldes, mi pareja me traiciona, enfim, hogar descompuesto, completamente destruído. E você ahorita, amigo, amiga, se sente aí, como me explico, impossibilitado, de mãos e pés atados, você não sabe o que hacerlo para sacar sua família hacia adelante. Aqui está, amigo meu, amiga minha, aqui está a resposta. Primeiro, ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus. Deus deve estar em primeiro lugar em sua vida, em sua lista. Não há uma lista ahorita que estamos aí, não? Passando por esta contingência devido à pandemia. Há coisas que são essenciais, las que o governo lo ha determinado, sim ou não? E que nós outros temos que aceitar a determinação. Pero é necessário que cada quem sepa lo que para si é essencial. Há pessoas que ha sido essencial, ou é essencial, por exemplo, acudir ao super para abastecer sua despensa, compreende sim ou não? Para comprar o necessário. É necessário? Claro que sim, não tenha dúvidas disto. Ele toca a você também colocar em sua lista de lo que para você é essencial, colocar arriba desta lista, em primeiro lugar, sua comunhão com Deus, sua vida com Deus. Tem que estar aí em primeiro, em la cumbre de la lista, no topo de la lista. Tem que estar sua comunhão com Deus. É o primeiro passo, comunhão com Deus, para que Deus pueda então contar com você e através de uno, por meio de uno, pueda hacer coisas grandes. Em outras palavras, através de uno, liberar sua família, restaurar seu hogar, restaurar seu matrimônio, sua economia, uma transformação, um cambio completo. Então, o primeiro passo qual é? Comunhão com Deus, vida com Deus. E ele disse assim: tanto és assim, que quando ella, por ordem de Deus, chamou ao comandante do exército, a Baraque, para guiar a Israel contra os cananeus, ele, o comandante, se negou a ir sem ella. Dois pontos muito importantes. O primeiro ponto, não? Ele se acovardou, porque Deus já lhe havia dado, por meio de Débora, a ordem, a determinação, que eles confrontara a los inimigos, que Deus les daria, les iba a dar a vitória. Então, ele nada mais deveria que crer em aquela palavra, que era a palavra do próprio Deus, através
de Débora. Ele deveria crer. Pero bueno, o segundo ponto, muito importante, ele lhe dijo que não ia ir sem ella, ou seja, ele reconheceu que ella era uma elegida, ou foi elegida, escorrida por Deus. Ele creu nisto, que ella era ou foi elegida por Deus. Então, mira, tu tens que acompanhar, se tu me acompanha, não há nenhum problema. E mira o que passou. Aí disse assim, uma observação primeiramente, se o comandante do exército de Israel era débil, apesar de ter sido elegido por Deus como comandante, puedes imaginar o nível de fé del resto de Israel. Imagine usted, não? Se o comandante é débil, se supõe que os demais são débiles. Pero Débora não era débil. E Deus pudo contar com ela. E Deus quer, amigo meu, amiga minha, contar com você. E para que Ele pueda contar com você, é necessário que ter comunhão com Deus. Em sua lista de coisas essenciais, lo primeiro de la lista deve ser a comunhão de uno com Deus, sua vida com Deus. Puedes imaginar o nível de fé del resto de Israel. Débora era única entre o povo de Israel. Mira, ensinava e escutava a gente em las montanhas de Efraim. Mira a fé desta mulher. Você, senhora, você jovem que me vê ahorita, você mulher que me vê ahorita, mira a fé desta mulher. Ela ensinava a gente e escutava a gente. Por quê? Porque estava llena do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem capacita. Então, se Deus não está buscando, vuelvo a repetir-lo, vuelvo ao mesmo ponto, a nacionalidade, color de sua piel, se és homem ou mulher, não. Deus está buscando homens e mulheres que queiram ter comunhão com Ele e que lo han puesto em primeiro lugar em suas vidas. É o que Deus ha buscado. E o próprio Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, nos vai capacitar. E naquele então capacitou a Débora para ensinar, escuchar a la gente, orientar a las pessoas. Sua vida se vivió en el altar. E que representa o altar? Que simboliza o altar? Sacrifício. Uma vida de entrega. O altar representa sacrifício. E a vida de ela estava onde? En el altar. Uma vida de sacrifício. Uma vida de obediência à palavra de Deus. Sua vida se vivió en el altar de essas montanhas. E aqueles que queriam respostas de Deus deviam subir a las montanhas para encontrá-la ou para falar com ela. Os que queriam respostas de Deus deveriam subir a las montanhas. Em outras palavras, deviam subir ao altar. Quer uma resposta? Quer uma resposta para suas orações, clamores, etc. Sabe aonde uno deve estar ou subir? En el altar. Você pode observar a minha esquerda, você vê aí a esquina do altar, aí está o altar. Aí está. Então, se uno quer respostas a seus clamores, a suas orações, uno deve subir ao altar. Sua vida deve estar no altar. E o altar representa aqui lugar de sacrifício, lugar de entrega e de sacrifício a Deus. Para finalizá-lo, disse assim:
por medio ou através de Débora, el Senhor respondió al clamor de su pueblo e levantou a Baraque para libertarlos. Baraque, el comandante, pero ele reconheceu e sabia, eu vou, pero não vou solo. E invitou a Débora que o acompanhara. Ele queria ter a certeza de que todo lhe ia sair como? Bien. Bien. Então, quando o povo de Israel clamava e se arrepentia de seus errores, de seus pecados, Deus sempre levantou um libertador. Um libertador. E naquela ocasião, lá que estamos falando ahorita, foi Baraque, Débora e Baraque. El Senhor respondeu ao clamor de su pueblo e levantou a Baraque para liberá-los. Durante 40 anos, es decir, uma geração, el pueblo de Israel tuvo paz. Você pode lê-lo depois em Jueces capítulo 4. Então, durante 40 anos, o povo de Israel tuvo o quê? Tuvo paz, comodidade, tranquilos. E você já sabe o que vai suceder, não? En la falta de los líderes, eles volvieron a ser lo mismo. E é quando, no próximo vídeo, entraremos no tema del personagem que dá nome a este livro, Gedeão. Então, no próximo vídeo, estaremos já falando, empezaremos a falar de Gedeão. Acompanhe o vídeo anterior, o número 1, o número 2, para que você pueda seguir a sequência, para que ao término deste estudo do livro do Seu Obispo Macedo, Gedeão dos 300, você pueda compreendê-lo de maneira mais clara. De acordo? Então, não nos olvidemos de lo que foi dito neste vídeo. Comunhão com Deus. Se temos comunhão com Deus, se tem comunhão com Deus, Deus hará señales e maravilhas por meio ou através de você. Ok? Comunhão com Deus. Não importa se é homem ou mulher que me vê ahorita. Não importa sua nacionalidade, não importa se habla de forma ou com excelência o idioma, não importa, amigo, amiga. Se você tem comunhão com Deus, se sua vida, como hablamos aqui ao término deste mensagem, se sua vida está no altar, seguro que Deus hará coisas grandes através de você, como lo hizo através de estes jueces, de estes homens e mulheres de Deus. Ele hará o mesmo através de de acordo? Então, no próximo vídeo estaremos falando sobre Gedeão. Espero vê-los a todos no próximo vídeo. Que Deus bendiga a todos de maneira rica e abundante. Tchau.